Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Você se lembra que na semana passada nós vimos a necessidade da restauração, encontramos o tempo da restauração e encontramos o ministério que faz essa restauração. Eu poderia trazer aqui, nos dias de hoje, quem já fez essa restauração, mas eu vou deixar para mais adiante, porque eu quero te mostrar a restauração já feita. Já feita. Mas já foi feito? Sim. Então quer dizer que aquela promessa do céu se abrir e liberar a Jesus e nós termos tempo de refrigério, hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Meu Deus, eu preciso ver isso. Então vamos. Veja bem, lá atrás, quando Elias, no tempo de Acabe, convocou Israel para juntar diante de um lugar onde 2 altares foram feitos, ele mostrou de verdade quem era Deus para Israel. Nos nossos dias, o Evangelho passou desde os discípulos até o nosso tempo. De acordo com Apocalipse 2 e 3, o Evangelho passou por 7 eras, por 7 períodos. Esses 7 períodos aconteceram dentro de 2000 anos. Dentro de 2000 anos, o Evangelho foi passado, como diz São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, que Deus escolheu a loucura da pregação para difundir o Evangelho. Por que a loucura? Porque ele é passado de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E se essas pessoas, e nem todas as pessoas que pregaram o Evangelho tinham o Espírito Santo, tinham o propósito correto, o próprio Paulo falou, eu sei que tem gente que prega por contenda, tem gente que prega para poder acrescentar aflição à minha vida, tem gente que prega por disputa. Ele falou, pouco me importa. Importa que Cristo seja pregado. Tá. Só que, nesse meio, homens introduziram interpretações, homens introduziram visão pessoal, e foi até o próprio Satanás introduziu a sua influência dentro do Evangelho. E aí você pode ver que o Evangelho ele já foi usado por Constantino como imperador, ele já foi usado em Roma como perseguição, ele foi usado para eliminar os cristãos. O Evangelho é assim. A própria Igreja Católica usou o Evangelho para matar, para eliminar as pessoas. Dentro da própria Igreja Católica, Deus levantou Martinho Lutero para mostrar a deturpação do Evangelho ali dentro. Ora, então o apóstolo Paulo diz, Deus escolheu a loucura da pregação. Chegamos nos nossos dias, nós chegamos a denominações. Quantas denominações nós temos no nosso tempo? Cada uma, segundo sua própria concupiscência, pregando o Evangelho para bens, para fins pessoais, lucrativos e poder político, econômico. Nós estamos vendo a participação da igreja, o casamento da igreja com o Estado, da forma que se viu lá atrás, Acabe e Jezabel. Nesse tempo, Deus tem tido tanta interpretação do que é Deus, do que é adoração, então Deus tinha que levantar alguém para restaurar. E alguém para restaurar tem que ser profeta. De acordo com Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então Deus tem que levantar
um profeta e levantou nos nossos dias. Então, esse foi o profeta Elias, que assim como João Batista, o nome de João Batista não era Elias, mas o ministério dele era Elias. Elias de hoje tem um nome que eu te conto no próximo vídeo. Eu vou te mostrar aqui a restauração. E a restauração é a adoração. Nós chegamos no ano 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia, foi introduzido uma doutrina que é até hoje um grande mal dentro do cristianismo. Foi a doutrina da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade, ela traz 3 deuses. De onde ela vem? Ela vem das outras trindades pagãs antigas que já haviam em Roma, e isso foi apenas misturado ao cristianismo para que tivesse, então, os cristãos ao lado do exército de Constantino ali. Um pouco da sua doutrina, com um pouco dessa, vamos agradar, vou usar um ditado, gregos e troianos, né? Cristãos e romanos e pagãos e tudo. Então, a Bíblia Sagrada nos mostra em Efésios capítulo 4, versículo 6, que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Deus disse assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós temos que entender que só existe um Deus, um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Aqui nós vamos entender o que confunde a doutrina da Trindade, como sendo, e lá em Mateus, capítulo 17, no nosso primeiro vídeo dessa série, se você quiser voltar lá, as pessoas tomam ali como base uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho o prazer de habitar. Deixa eu te explicar por Efésios aqui. Um só Deus, o qual é sobre todos, Pai de todos. Quem é esse Deus? Dentro do Velho Testamento, ele é visto como Jeová, Deus, Pai, determinando sua lei, determinando o seu povo, as suas obrigações, mas dentro da própria lei de Deus, em Ezequiel, a alma que pecar esta morrerá. Em Gênesis, no dia em que da árvore comerdes, nesse dia morrereis. A própria lei de Deus, e aí Satanás trabalhando contrário à lei de Deus, fazendo os homens pecar, a lei é obrigada a eliminá-los, os homens estão morrendo. O que Deus faz? Deus aceitou um substituto. Então introduziu-se o sacrifício de um cordeiro no lugar dos homens que estão morrendo ou que deveriam ter morrido por causa do seu pecado. Então Deus aceita o sacrifício de um cordeiro, de uma novilha, o sangue de um inocente derramado por um pecador. Esse foi Deus sobre todos. O que Deus faz? Quando João Batista apresenta Jesus à beira do Rio Jordão, Jesus vem para ser batizado, João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando esse Jesus vem como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é Deus por todos. Por que ele é Deus por todos? Porque ele é, de acordo com São João, capítulo 1, ali diz assim: no princípio era o Verbo
o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. O Verbo. O verso 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez. Não é que fizeram dele uma carne. Ele se fez carne e habitou entre nós. Quem foi esse Deus habitando entre nós? Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o Verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Haja. Haja. Ele é o falar de Deus, agora feito carne, sendo Deus por todos. Por que por todos? Porque ele agora vai ser o sacrifício. De acordo com Hebreus, capítulo 9, ele de uma vez só entrou no lugar santíssimo, fez-se sacrifício. Você vai encontrar o livro de Hebreus mostrando que Jesus é sacrifício maior. Jesus é maior do que o sumo sacerdote. Jesus é maior do que o templo. Por quê? Porque ele é uma expiação só, feita por todos os homens. Agora, entende? Então esse é o mesmo Deus, lá atrás, no Velho Testamento, que determinou as suas leis. Agora ele vem como o Filho e ele é Deus por todos. Mas ele é Deus também em todos. Como é que ele é Deus em todos? Esse Jesus cumpre aqui o sacrifício, a redenção no Calvário, sobe aos céus. Ele há de voltar. Esse Jesus, Atos capítulo 1, esse Jesus que vós o vistes ir, assim como o vistes ir, há de voltar. Então ele vai voltar para o seu povo. Mas, em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro nos mostra que Deus estava cumprindo a promessa de Joel, derramando o Espírito Santo sobre o povo. Esse Espírito Santo não é uma terceira pessoa e nem é uma pombinha. A manifestação, a representação para ver o Espírito Santo, Deus permite uma pomba. Quando João batizou a Jesus, uma pomba veio, pousou sobre ele e guiou para o deserto. Uma voz saiu também da nuvem e disse que esse é meu filho amado. Uma pomba pousou sobre ele e o guiou para o deserto. Sim, não tem três pessoas também naquela cena. Tem uma pessoa, tem uma voz e tem uma representação, uma pomba ali. Tem uma pessoa só. A pessoa de Deus é Jesus. Mas essa pessoa morre. Essa pessoa sai de cena como pessoa. E o Senhor Jesus Cristo, em São João, capítulo 14, ele disse assim: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador? Quem seria esse outro Consolador? O Senhor Jesus Cristo mesmo responde. Ele disse assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, falando aos seus discípulos. Por que a gente conhece o Espírito da verdade? Porque ele habita convosco e estará em vós. Entende?
Deus sobre todos, por todos e em todos. Quem era o Espírito da verdade que habitava com eles? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mundo não via, porque não conhecia, não conseguia ver Deus em Jesus Cristo. Agora, esse Consolador retornará. Mas quem será esse Consolador? O Espírito da verdade, que habita com, mas ele estará em vós. Então, quando nós recebemos a restauração, a primeira coisa é que não existe três deuses numa Santíssima Trindade. Há um só Deus. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Te faço a pergunta. Você está no caminho certo? Você tem seguido essa palavra? Você tem caminhado ou alguém te introduziu uma doutrina antiga, porém errada? Era necessário que viesse o tempo da restauração, que fosse antes do grande e terrível dia do Senhor, e que ao fazer essa restauração, Jesus fosse agora, enquanto contido pelo céu, agora aberto e permitido para nós na terra, não é? E nós temos um tempo de refrigério. Qual refrigério? Acabaram as lutas. Não, refrigério é tranquilidade de que estou salvo. Antes de eu ter essa salvação, eu estou agitado, buscando de um lado para o outro, indo de uma igreja para outra, orando nos montes, pedindo, Deus, envia a verdade, envia a verdade. Agora eu quero dizer para você, a verdade chegou e está aqui diante dos seus olhos, provado por escrituras, que há um só Deus. Se há um só Deus, nós devemos adorá-lo como sendo Deus. Podíamos pensar em Romanos, capítulo 1, onde nós vemos que Deus entregou os homens às suas paixões infames, porque viram a Deus e não quiseram dar glória a Ele como sendo Deus. Antes foram adorar suas criaturas. Deixaram o Criador, foram adorar sua criatura. Deus os entregou a paixões infames. Que paixões infames são essas? São esse mundo sodomita que nós estamos vendo aí. Homem com homem, mulher com mulher, desrespeitando seus próprios corpos, desonrando seus corpos entre si. Isso é uma penalidade, isso é uma condenação, e as pessoas já estão achando que isso é um direito. Visto aos olhos de um profeta, isso está dentro do cumprimento das Escrituras. Nós vimos Romanos capítulo 1. Então veja bem, se existe um só Deus, eu vou pôr mais uma escritura aqui, São João capítulo 14, Tomé queria ver o Pai. Ele disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse para eles assim, no versículo 9, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como assim? Não há um outro Pai senão comigo, né? E mais embaixo no capítulo 14 mesmo ele diz, não vos deixarei órfãos. Ora, órfãos. Só um pai, ao morrer, ao se ausentar, deixa alguém órfão. Eu não vos deixarei órfão, quer dizer, eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que habita em mim, Colossenses capítulo 2, verso 9, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá certo. Se há um só Deus, então quando nós somos batizados, nós devemos tomar o nome desse Deus. Aí você tem São Mateus, capítulo 28, verso 19, o Senhor Jesus Cristo dando instrução aos seus discípulos, ele manda os discípulos pregar o evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai. Veja, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui as pessoas pensam que há uma trindade. Qual é o nome do Pai? Pai é nome, Filho é nome,
Espírito é nome? Quem te batizou, não te batizou? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Cadê um nome? Nome? Existe um nome que tem que pagar pelos nossos pecados. Me permita te mostrar São Lucas, capítulo 24, verso 45. Diz assim: então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Quem é o Cristo? Jesus. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É em nome do Cristo que se alcança a remissão dos pecados. E aí eu te levo a Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecostes, aquelas pessoas receberam o cumprimento de Joel, capítulo 2, verso 25, 29, eu restaurarei, diz o Senhor. E aí as pessoas começaram a julgá-las pela efusividade, pela a manifestação de línguas e, eu acho que eles estão bêbados. Pedro disse, não, eles não estão bêbados. Tá bom, depois de serem convencidos que não era bebedeira, eles se convenceram que era, então, o Espírito Santo derramado sobre eles. E no verso 37, o apóstolo Pedro trouxe um sermão convincente de que aquilo ali era Deus. No verso 27, as pessoas que ouviram, diz assim, ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, tem 2 batismos dentro da Bíblia? Não, tem um só batismo. A questão é que Jesus deu uma ordem para batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro cumpriu a ordem batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe dentro da Bíblia Sagrada, e aí eu te convido a ler mais uma vez. Você está no caminho certo? Leia aqui todas as escrituras referentes a batismos, Atos 2, 38, Atos 10, 47, 48, Atos 19, verso 5, Atos 4, verso 12, 1 João, verso 12, 1 João, capítulo 2, verso 12. Não existe nenhum batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os batismos da igreja primitiva foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Entende? Quando nós chegamos agora, a igreja de hoje, o evangelho de hoje, tem que ser o evangelho dos apóstolos, por causa de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, profeta Elias, eis que vos envia esse profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Como eu digo, chaves do evangelho são pouco tempo. Eu estou aqui já há 2 vídeos e não consigo passar tudo para vocês, né? Por isso eu volto no próximo vídeo para trazer para você, então, quem é esse profeta. Olha, mais uma vez te convido a ler. Vamos restaurar as coisas. Uma mulher pode ser uma pastora? Aqui na Chaves do Evangelho tem o lugar da mulher na igreja, na nossa playlist. Qual a maneira de celebrar a Santa Ceia do Senhor? Vinho tinto, pão asmos à noite. Você tem comido pão de padaria com suco de uva de manhã. Nos cultos de Santa Ceia, dentro da gastronomia, é uma comida à noite. Na noite em que foi traído, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo
11, verso 29, são muitas verdades que têm que ser restauradas. Mas no nosso próximo vídeo eu volto, continuo falando com você. Deus abençoe, até lá.